Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Mil e vamos para mais um vídeo no canal. E agora vamos falar do Carioca de 94, né? Já estamos em 94, já estamos chegando na metade, né, do percurso, né? Mas ainda tem um longo caminho até chegar em 2024, né? Enfim, mas vamos falar do campeonato de 30 anos atrás, né? Do Carioca de 94. O Carioca que o Vasco foi tricampeão, né? Pela primeira vez em sua história, né? E para chegar lá o Vasco teve que mostrar força, né? Vamos falar do regulamento primeiro, né? Que em vez dos tradicionais turno e retorno, né? Que era mais simples, eles resolveram renovar, né? É, os 12 times foram divididos em dois grupos de 6, tá? Com os times jogando entre si, né? Classificam-se os dois melhores de cada grupo, né? Para a fase final, né? Que é onde vale o campeonato. E sendo a Taça Guanabara, né? Disputada em partida única entre os dois campeões de cada grupo, né? O quadrangular final, né, foi disputado em turno e retorno, né? E o campeão seria o clube que só tivesse mais pontos. E outro detalhe é que o campeão da Taça Guanabara, né, entra no quadrangular com um ponto de bônus. Pronto, falamos do regulamento, agora vamos falar do Vasco. Que pela primeira vez em sua história conseguia, enfim, um tricampeonato seguido, né? O Vasco era um time forte, um time talentoso, né? E o time de São Januário soube jogar a competição, né? Apesar do regulamento ser um pouco meio esquisito, né? O Vasco não teve dificuldades, né? Avançou para o quadrangular sendo líder da sua chave. E na final da Taça Guanabara o Vasco conquistou, né, o primeiro turno, né? Goleando o Fluminense na final por 4-1, né? E assim entrando no quadrangular com um ponto extra, né? No quadrangular o Vasco enfrentou justamente os seus principais rivais, né? Na primeira rodada o time bate o Botafogo por 1-0. Na segunda rodada empata com o Fluminense. E aí dias depois, São Januário fica de luto, porque o jovem talentoso Denner, né, que foi contratado pelo Vasco naquele ano, acabava de falecer num triste acidente de carro, né, deixando os vascaínos todos de luto, né. E Denner, aliás, era um moleque, né, muito talentoso mesmo, né, era uma joia, né, revelado pela Portuguesa. E estava até com chance de ser convocado pela seleção, né, que jogaria a Copa naquele ano, quer dizer, todo mundo acreditava, né, que o Parreira chamaria o Denner, né? Só que infelizmente não podemos ver, né, esse talentoso jogador, né, defendendo a nossa seleção numa Copa, né, infelizmente. E após a morte do Denner, né, o elenco do Vasco se reuniu e decidiu, né, que fariam de tudo para ser campeões, né, pelo Denner. Ou seja, o time já era forte, era unido. Após esse triste episódio, o Vasco se uniu mais ainda em busca desse título, né. Na terceira rodada, né, o Vasco ainda de luto, né, perde do Flamengo e aí o campeonato fica embolado, né, com o Vasco, né, na liderança ali e a dupla Fla-Flu logo atrás, né. Quarta rodada, né, já no retorno, novo embate com o Flamengo e empate 1-1, né. E nesse jogo, né, que teve 90 mil pessoas no Maracanã, né, lá na Itália, né, morreu o piloto Ayrton Senna, né, no dia do jogo, e aí as duas torcidas, né, gritaram a plenos pulmões, né, para homenagear o Senna, né, o famoso olê, 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 olá, Senna, Senna, né, enquanto era respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao piloto, né, que naquele dia o Brasil todo estava em luto, né, infelizmente. E nesse jogo o jogo ficou empatado, né, 1-1. Aí a penúltima rodada o Vasco bate o Botafogo, né, que já não estava com chances de título, né, por 3-1, e chega na última rodada dependendo de si. Porque dias antes o Flamengo venceu o Botafogo, né? E com isso, Vasco e Fluminense se enfrentariam na última partida, né? E quem vencesse seria campeão. Se houvesse um empate entre os dois, né? O título seria do Flamengo, né? Que teria o mesmo número de pontos do Vasco, só que uma vitória a mais que o time de São Januário. Ou seja, o Vasco e o Fluminense tinham que ganhar o jogo, ou seja, não tinham que empatar, né? Porque se empatasse, o campeão seria o Flamengo. E no Maracanã lotado foi um jogo movimentado, né? Com os dois times atacando, né? Porque tinham que ganhar. E o Vasco perdendo pênalti e tudo mais, tal, né? Só que o Vasco não se abateu, né? E o Almirante com 2 gols, né? De Jardel, né? Sim, o Jardel, aquele que jogaria no Grêmio, né? O Vasco bateu o Fluminense por 2-0 e assim foi tricampeão em 94. Um título merecido, né? O melhor time do torneio, né? Que mostrou forças, né? Soube se superar, né? Após a morte do Denner, né? Um mês, né? Esse título foi em maio, né? Metade de maio, né? E o Denner morreu no meio de abril, né? Então, e foi um título até marcante para o Vasco, né? Tanto que nas comemorações do time do tricampeonato, né? No Maracanã ali,
né, os jogadores mostraram faixas, né, com homenagem a Denner e tal, né, e foi até bacana, né. Agora vamos falar do time base do tricampeão, né, de 94, que era Carlos Germano no gol, a defesa era Pimentel, Torres, Ricardo Rocha e o Cássio, né. O meio campo era Leandro Ávila, Luizinho, William e Ian. E o ataque era Valdir e Jardel, né. E o técnico desse Vasco era o Jair Pereira. Agora vocês vão ver os gols daquela final, né? Não era uma final, mas é como se fosse, né? No jogo que valeu o título do Vasco. E a gente já volta. Tem até que conseguem. O cearense Jardel se antecipa, faminto, 1-0. O Fluminense ia na barriga de Jardel. Uma fatia de categoria, uma pitada de sorte, a bola desvia em Luiz Eduardo. E o saboroso molho do gol. Gol de título, gol de tricampeão. Tá todo mundo contra, só a gente é a torcida, o resto é contra. Tá aí, tricampeão. Quem ainda tinha dúvidas, deixou de ter. O Vasco é hoje o melhor time do Rio. Bom, vocês viram aí os gols do título do Vasco, né? Que foi tricampeão. E agora vamos falar dos outros grandes do Rio, né? Vamos começar a falar do Botafogo, né? O Botafogo trouxe nomes experientes ali, né? No grupo, né? Trouxe o Roberto Cavalo, né? E trouxe o folclórico Túlio Maravilha, né? Que tava há anos na Europa, né? Tava acho que há 2, 3 anos na Europa, né? E aí voltava pro Brasil, né? E voltava pro Botafogo para futuramente ser ídolo, né? No Botafogo, enfim. Aí a torcida do Glorioso começou a sonhar com dias melhores, né? Na primeira fase o Botafogo se classifica sem sustos, né? Só que no quadrangular o time fez um papelão, né? E o time foi lanterna isolado, né? Perdeu 5 dos 6 jogos que fez e ainda sofreu uma humilhante 7-1 pro Fluminense, né? Uma goleada ali que, né? Uma das piores goleadas que o Botafogo sofreu pro rival, né? Enfim, foi um episódio triste na história do Botafogo e tal, né? A torcida protestou muito após esse jogo, né? Enfim, e aí o Botafogo terminou o campeonato em crise, né? Com a torcida, né? Por causa dessa goleada. Agora vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo tinha um time forte e tal, e queria acabar com a sina, né? Do Vasco, né? Que era atual bicampeão, né? Só que o time da Gávea, né? Avançou sem problemas de fase, né? No quadrangular o Flamengo chega até a última rodada com chance de ser campeão. Porém o Flamengo acaba com o vice, né? Já que houve vencedor entre Vasco e Fluminense, né? Para o Flamengo ser campeão, o Vasco e o Fluminense tinham que ter empatado o jogo, né? O que não aconteceu, né? E o Flamengo acabou vice-campeão. Agora chegamos no Fluminense, né? O Fluminense estava mais forte em 94, né? Tinha jogadores ali interessantes, como Alfinete, né? Um lateral direito ali, né? Ex-Grêmio, Atlético Mineiro, né? Se não me engano, acho que ele jogou no Corinthians da Democracia nos anos 80, se eu não estiver errado. Tinha o Mário Tilico, né? Que já tinha jogado no São Paulo, no Vasco, no Cruzeiro. E tinha o Ezio, né? Que já tinha bons anos já no Fluminense, né? Que já era ídolo da torcida já, né? O Fluminense avançou de fase, né? Fez a final do turno com o Vasco, só que perdeu, né? No quadrangular o Fluminense chega vivo até a última rodada, né? Pra ser campeão. E se vencesse o Vasco, o Fluminense seria campeão, né? Só que nessa época o Fluminense era freguês do Vasco, né? O Fluminense até lutava, tentava ganhar do Vasco, só que sempre dava alguma coisa errada e aí o Fluminense sucumbia, né? E o Fluminense perdeu do Vasco e acabou em terceiro no quadrangular, né? Enfim, apesar disso, né? O Fluminense estava aos poucos perto de ganhar esse título, né? E que ele ganharia só no ano seguinte, né? Que a gente vai contar, claro. Bom, gente, é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, tá? Dê um like, compartilhe o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Falou!